Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança. É no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo. Este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Estamos com a programação transmitida pela TV Coprel, 36 municípios da região. E também pelos canais 26 e 526 da NET. E a iCloud TV, transmitido por vários municípios do Brasil pelo sistema iCloud. Você também pode baixar o aplicativo no celular e gratuitamente assistir a nossa programação. Pessoal, nós aqui um pouquinho vamos falar sobre CREAS. Tu sabe o que é CREAS? O pessoal às vezes confunde com aquela questão dos arquitetos, dos engenheiros lá, né? Não, tem nada disso. O CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Em Passo Fundo, temos um CREAS, que temos em grande parte dos municípios do Brasil. Você vai saber o que faz o CREAS, é formado por quem, quais são as atribuições do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que fica dentro da estrutura da gestão da Secretaria de Cidadania e Assistência Social aqui de Passo Fundo. Quero fazer uns comentários aqui, aproveitar o início do programa. Quero falar com você. Um tema que está aí. Nós vamos até, essa semana que vem, nós vamos até abrir uma pesquisa online para a semana que vem conversar sobre esse tema, tá? Qual é o tema? Vai pensando aí, vai nos mandando o WhatsApp aí para nós. Daqui um pouquinho eu publico aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. O WhatsApp é 93386770. Tá na tela aí. Eu vejo a maioria dos prefeitos numa dificuldade de contratar médicos extraordinária. Faz um edital, não consegue. Pois bem, falta de dinheiro não é, né? Se faz o edital é porque tem dinheiro para pagar. Passo Fundo é um dilema nisso. Mas não é só Passo Fundo, né? Mas eu falo Passo Fundo é um polo de saúde e onde nós temos faculdade de medicina na Universidade de Passo Fundo, na Attus, antiga IMED, e na Faculdade Federal. Por conta de que falta médico? Uma série de questões, né? Primeiro, o salário, que mesmo que não seja um salário ruim, ele não atrai, porque como ele é turno manhã e turno tarde, ele impede que aquele profissional que faça o edital e passe, ou que passe até num concurso, tem que trabalhar somente ali, de manhã e de tarde. E não pode trabalhar em um consultório, até mesmo fazer plantão. Eu não vou nem entrar nesse tema, porque eu particularmente concordo com o médico. O médico, ele fez uma faculdade, ele tem direito de querer ocupar espaços até para o seu crescimento profissional. Mas daí eu fico perguntando duas coisas que eu acho interessantes. Primeiro, pode-se pensar num edital que contemple meio turno. Que daí aquele médico pode, olha, para mim é interessante trabalhar de manhã num posto de saúde, evidentemente que vai ganhar de acordo com o meio turno, e à tarde eu posso trabalhar ou no meu consultório ou até mesmo em um plantão de hospital. Essa seria uma saída interessante aí para os municípios que passam por essa dificuldade. Mas o que eu quero falar para o telespectador, e eu quero a sua opinião, a sua reflexão, e semana que vem nós vamos trazer até algumas pessoas para darem opiniões, vamos trazer vídeos gravados sobre isso e vamos fazer uma pesquisa online. Eu nunca entendi a dinâmica de uma faculdade federal. Eu não entendi. Pois bem, a pessoa vai lá, faz um vestibular, uma seleção, independente de renda, pode ser filho de um milionário, pode ter dinheiro sobrando, enfim. Pois bem, tá? Vai lá e faz a faculdade inteira. Medicina, direito, arquitetura, engenharia. Se forma, pega o diploma lá, me formei,
e não deve nada. Mas vai dever para quem? Para o governo? Não, não é o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é a população. Quem paga as contas sempre é a população. Margaret Thatcher já dizia, a primeira-ministra da Inglaterra, não existe dinheiro público, existe dinheiro do povo. Dinheiro público. Parece que o público é um cara que a gente não conhece, né? Quem é o público? Não conheço o público. O público é o cara que paga imposto. E aí não tem médico no posto de saúde de uma cidade que tem faculdade federal e que forma médicos. Mas aonde que vão aqueles médicos que formam todos os anos e que têm as suas faculdades pagas pelo povo? O mesmo povo que está lá no ambulatório sem médico. Eu não consigo entender essa lógica. Aí tu vai nas prefeituras, pode falar Passo Fundo, Carazinho, Erechim, Chapecó, Tio Hugo, Ernestina, Mato Castelhano, Nonuai, Não Me Toque, Frederico Westphalen. E aí tu vai e pergunta o seguinte: não, nós não conseguimos fazer projetos porque faltam profissionais, nós temos que chamar mais profissionais no concurso, mas aí um concurso, daqui um pouquinho a gente faz um concurso para arquitetos e engenheiros, mas lá na frente não vai precisar. Mas onde é que estão os engenheiros formados na URGS? Onde é que estão os arquitetos formados na URGS? Onde é que estão os médicos formados na Universidade Fronteira Sul, em Passo Fundo? Pagos pelo povo que está precisando de atendimento. Eu não consigo entender essa lógica. Eu já acho que quem tem dinheiro, eu não vou nem dizer que não poderia estudar na Faculdade Federal. Vamos discutir a igualdade. Pois bem, tem lá a vaga, não vou nem entrar nessa discussão. Porque eu conheço amigos meus que se formaram em Universidade Federal, não pagaram R$1 e depois foram fazer especialização na Europa. E não sabem nem onde é que é o Jaboticabal, onde é que é o Záquia, onde é que é São Cristóvão, onde é que é a Donária e onde é que está faltando médico. Mas se formaram e não pagaram R$1. Conheço quem se formou em Química, em Engenharia, arquiteto. Eu não vou nem entrar nessa discussão. Mas na discussão de que quem estuda em Universidade Federal, que são universidades premiadas no mundo inteiro pela sua capacidade de professores, né? E são porque senão não tinha nem filho de pessoas com educação suficiente, né? com instrução suficiente para, se não fosse de qualidade, não deixariam seus filhos estudarem lá. Então, as universidades federais, na sua grande e ampla maioria, são faculdades extraordinárias. Eu digo aqui a URGS em Porto Alegre e a Federal em Passo Fundo, e temos a Federal em Erechim também. São boas. Mas eu repito, o médico, o aluno se forma em medicina. Ele tem que dizer: meu filho, tu vai fazer o quê? Tu vai pagar a faculdade ou tu vai pagar as horas? Não tinha nem que aceitar pagamento. Ah, tu vai se formar e depois tu vai pagar todo mês em torno de 10 anos. Não tem financiamento. O financiamento é você devolver em horas trabalhadas para a população. Tu está devolvendo em horas trabalhadas para aquele que pagou a tua faculdade. Quem pagou não é prefeito, quem pagou não é governador, quem pagou não é deputado, quem pagou não é vereador, quem pagou não é presidente da República. Quem pagou é o seu João, a dona Maria, a dona Salete, o seu Pereira, aqueles que pagam impostos. Quem pagou foi o empresário que paga ICM, o cara que paga imposto de renda, é esse cara que pagou. Tem que desmitificar isso aí. Essa ideia ridícula que quem paga é o governante. O governante não paga, ele faz a gestão. Ele é o gerente do dinheiro público. Então não existe presidente e governador que vai sustentar a faculdade federal ou estadual. Você tem que devolver o trabalho. Se tu é engenheiro, tem que estar lá na prefeitura à disposição do prefeito para fazer o projeto da UBS, o projeto da escola, o projeto do parque, o projeto da reforma,
Por quanto tempo? Quanto tempo tu estudou? 5 anos? 5 anos tu vai trabalhar. Mas Saul, ele vai viver de quê? Não vai trabalhar o dia inteiro. Ele vai trabalhar meio turno. Ele vai trabalhar 2 vezes por semana. Ele vai ter que produzir. E mais, pode até se estudar um pagamento para esse cidadão em parte ele desconta, parte ele né? Mas ele vai ter que trabalhar. Eu vejo os prefeitos, eles não têm... Falta engenheiro, falta arquiteto, falta médico. Tem professores que se formam em faculdade federal. Mas médico é um absurdo. Tu não acha... Médico nem para remédio, como dizia minha afinada avó, né? Não acha nem para remédio. Então assim, ó... E eu concordo também que fazer trabalhar numa função o dia inteiro num ambulatório, tu engessa o médico lá, o profissional. E o profissional ele tem que fazer o nome dele, tem que fazer a carreira dele. Então, há possibilidade sim de condicionar os interesses de todo mundo. Agora, me desculpa, né, gente? Me desculpa. Achar que a população tem que... Quanto é que custa uma faculdade de medicina? 500 mil. Uma faculdade, no mínimo. Vamos botar por baixo 500 mil. É 10 mil por mês, aí na média. 120, 240, 500 mil. Mas aí tu fala em transporte, aí tu fala em livros, né? Que é 1 milhão. Né? Mas vamos falar na matrícula, 500 mil. Vai ter que devolver isso para a população. Vai ter que devolver para aquela pessoa que não tem médico e o prefeito quer contratar. Prefeito daqui, dali, de tudo, quer contratar, tem dinheiro, faz a chamada e não tem. Não tem por quê? Porque estão ocupando outras funções e é um direito das pessoas fazer isso, né? Mas tá aí a dica. Semana que vem nós vamos voltar falar sobre esse assunto. Se formou a faculdade federal, não pagou R$1, como é que não devolve nada? Tem que devolver, né? Grande abraço, eu volto já com mais programa Comunidade. Agora, conversando com Daniela Larconi, coordenadora do Centro de Referência especializado em assistência social. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Eu já passei por muitas fases. Ventos fortes estimularam uma inquietação. Fizeram florescer uma realidade que até então eu não conhecia. Foi preciso desacelerar, olhar além do que os olhos podem ver. Despertei com o instinto de polinizar ideias e reencontrei a energia para encarar um novo ciclo. Afinal, o sentido da vida é transformar, sem perder a nossa essência. UPF, conhecimento é a nossa natureza. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. A BS Bios lançou o relatório de sustentabilidade 2021, reforçando nosso compromisso com as práticas sustentáveis. Tivemos um ano de grandes conquistas e nossas ações para o crescimento responsável em conjunto com a comunidade foram expandidas. Sustentabilidade é o valor propulsor do nosso negócio. Por isso, continuamos investindo nas pessoas, em estrutura, tecnologia e inovação. 2021 foi um grande ano. Atingimos marcas históricas. Aumentamos a nossa produtividade e a nossa produção, nos preparando para crescer ainda mais. Seguimos investindo muito nas regiões onde estamos inseridos, gerando empregos, crescimento sustentável e contribuindo para o PIB. Porque a BS Bios é mais do que uma empresa, é o compromisso de um futuro mais verde. BS Bios, juntos transformamos o mundo. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região.
Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um século é recheado de grandes histórias. Hospital São Vicente 100 anos. Vivência, inúmeros rostos na memória. Passado, presente e futuro. Alegrias da cura, o brilho da esperança. A fé de cada um. O olhar reaceso para o amanhã. A certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer o melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Somos o Hospital São Vicente de Paulo. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189,00 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, estamos de volta com o programa Comunidade, né? Pessoal, esse assunto aí que a gente falou no primeiro bloco aí é polêmico, mas semana que vem eu volto a falar, né? Faculdades, as universidades, as faculdades federal aí, formando as pessoas, e as pessoas, não é só medicina, direito e por aí vai, né? Daniela Larcone, servidora do município, concursada, formada em jornalismo, formada em direito, né? Com um histórico aí de serviços prestados à rede de assistência social e agora coordenadora do CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Olá, é uma satisfação de receber aqui. Boa tarde, Saul. Satisfação é nossa de poder contribuir com o programa. O que é CREAS? Para o pessoal ficar sabendo, o pessoal ficar curioso, o que é CREAS? O CREAS, então, ele é um centro de referência especializado em assistência social. Ele compõe programas e serviços que vão atender as famílias e indivíduos que passam por alguma violação de direito. Tá certo. Quando tu fala as pessoas, é só criança? Como é que funciona? Não, são famílias e indivíduos e qualquer tipo de violação de direito. Então, idosos, crianças, adolescentes... Então vamos por parte, então. Crianças, né? Como é que estão as denúncias de violação de direitos contra a criança e quais são as naturezas da violação? O CREAS, ele tem um programa que é o PAEF, né? O PAEF atende as famílias e os indivíduos em violação de direito e a sua maior demanda são crianças e adolescentes. Principalmente a questão do abuso sexual. Violência física, psicológica e violência sexual. É o maior número, assim, das denúncias. Como é que é o fluxo dessa questão da denúncia da violação, da violência sexual? As denúncias nós recebemos, em sua grande maioria, do Conselho Tutelar, do Ministério Público e dos órgãos da rede de proteção. Tem um número nacional que o pessoal recebe, né, para denúncia de violência, né? Sim, tem o Disque 100, que pode ser feito não só para crianças, mas também para a questão do idoso ou qualquer outra violação de direito. Disque 100. Fernando, coloca aí na tela, Disque 100 aí. O Disque 100 é nacional, tu vai lá e denuncia. Isso, pode ser uma denúncia anônima, né? Tendo os dados mínimos para essa investigação, porque o Disque 100 também vai, se é questão de crime contra criança ou idoso, enfim, vai para a delegacia que corresponde àquela demanda para fazer a investigação também. Pessoal, a Daniela Larcone, ela é coordenadora do CREAS em Passo Fundo, tá? A gente está falando para a região aí, para muitos municípios do Brasil, até pelo iCloud. Hoje, quantos atendimentos são feitos ao mês? Nós estamos no PAEF com 300 famílias em acompanhamento hoje. Tem uma demanda reprimida, né, que a gente vai recebendo todos os dias, chegam casos. Nós temos mais em torno de 60 famílias em acompanhamento pelas medidas socioeducativas e algumas pelo PET, que é a erradicação do trabalho infantil, que também chegam todos os dias. Tá certo. Pessoal, ó, diga não à violência. Diga não à violência. Faça bonito. Criança e adolescente, eu protejo. E ainda, Disque 100. Denuncie você também. Agora temos aqui o 18 de maio.
E a Daniela, a coordenadora do CREAS, vai dizer o que é 18 de maio, Faça Bonito. O 18 de maio é uma data que foi criada em homenagem a uma criança que foi morta e sofreu violência sexual. Então, é uma data bem significativa para lembrar e fazer campanhas, enfim, para a gente tentar erradicar ou ao menos que as pessoas tenham consciência de denunciar sobre a violência sexual contra crianças, a exploração sexual também. Tá, o Disque 100 que está na tela, ele também recebe denúncias contra de violência contra idosos, né? Sim. Tá, e como é que estão o atendimento de idosos no CREAS? Nós temos em acompanhamento 60 famílias de idosos, com idosos em violação de direito no momento, e as mais diversas violações, desde o abandono, violência patrimonial, violência física, psicológica. Muitos pedidos para internação de idosos? Sim, nós temos uma demanda bem grande de procura para acolhimento em instituição de longa permanência dos idosos. O que aconteceu, assim, a questão da pandemia, houve um aumento significativo de doenças mentais, quedas, né, AVCs, enfim, os idosos acabaram ficando esse período mais em casa, enfim, questão de depressão. E as famílias, até pela questão de diminuição da renda por causa da pandemia, esse número aumentou. A procura, assim, nós temos quase 150 idosos acolhidos no momento, mas a demanda é enorme, assim. Então, a gente tem uma procura diária, uma demanda espontânea de procura ou de familiares ou dos idosos para procura de acolhimento nessas instituições. Que são idosos, né, que têm uma dificuldade financeira, né, uma vulnerabilidade, que não conseguem, às vezes, um acolhimento numa instituição particular, e também que não tem familiares que conseguem fazer o cuidado, ou porque já estão acamados, ou porque realmente a questão do trabalho não conseguem dividir com o cuidado no idoso. Tá certo. E essa internação, quando ela é feita, ela é paga pelo município, ela é paga pela família, cada um paga um pouco? Como é que funciona? O município tem convênios, então, com 5 instituições em Passo Fundo, e esse convênio é pago com o salário do idoso, e o município faz uma complementação significativa, porque geralmente esses idosos, como são vulneráveis, né, eles têm, em média, um salário mínimo como renda. Então, o município complementa para fechar o valor de uma instituição que seria um valor, né, significativo que uma família dessas não conseguiria pagar. Qual é a função do CREAS quando recebe uma denúncia de violação, tanto de idoso quanto de criança, violação sexual? Só para o pessoal ter uma ideia, como é que tramita o processo? Quem é que atende? Como é que é feito o encaminhamento? Nós recebemos, então, como eu tinha dito antes, do Conselho Tutelar, quando se refere a crianças, do Ministério Público, né, da Rede de Proteção, ou inclusive demanda espontânea, que as pessoas procuram muito as SENCAS como referência no atendimento para essas demandas, né. Então, primeiramente, é feito um acolhimento dessa família, dessa situação, enfim, feito a escuta, visto qual é a demanda, compartilhado com os órgãos da rede de proteção para trabalhar em conjunto, e a partir dali é feito um acompanhamento com essa família. Até que essa violação seja cessada, a família vai ficar em acompanhamento com técnicos de referência. A equipe sempre no CREAS é multi, então nós temos uma equipe mínima com assistentes sociais, psicólogos, advogados, são a equipe mínima do CREAS que vai trabalhar com aquela família até essa violação cessar. Isso não tem prazo. A gente fala mínimo de 6 meses, mas nós temos famílias lá em acompanhamento há 5 anos. Quem é que define o afastamento ou não do suposto abusador? Isso a delegacia só, porque como as demandas chegam espontâneas ou através do conselho, é toda uma rede de proteção. A delegacia da criança e do adolescente também faz parte dessa rede de proteção. Correto. Então, a maioria deles tem boletim de ocorrência, né, para seguir a questão da investigação, e aí é feito através da delegacia essa solicitação. E a mulher vítima de violência também está no atendimento do CREAS? Nós aqui em Passo Fundo nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência para Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Aí as mulheres são atendidas no CRAM, que fica na Záquia. Isso. Correto. E a questão das pessoas em situação de rua, que é um problema que atinge todo o mundo, as principais capitais, e Passo Fundo não é diferente. A política pública de Passo Fundo é agraciada, né? Nós temos o Centro de Referência de Atendimento à População de Rua, que é o Centro POP, Júlio Rosa. Ele fica no centro ali, que atende toda essa população de rua. Tem um atendimento diário, né, num local próprio para eles.
Tá Inclusive, certo. a abordagem fica lá junto, que faz o acompanhamento das pessoas em situação de rua também. E o CREAS também faz o atendimento, o acompanhamento. Sim, porque tem situações de pessoas em situação de rua, por exemplo, Saul, que tem crianças lá que estão acompanhadas por nós. Então, é todo um trabalho em rede. Tem situações também que são pessoas que estão em situação de rua, que são idosos. Então também o CREAS também compartilha. E esse catavento aí? Passa aí o catavento e o... Esse aí é o girassol, né? Vamos aí, mostra aí, Dani, o girassol aí. Isso aí. O que significa isso? O catavento é o símbolo do Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, que também é atendido no CREAS. Tá certo. O catavento são as 5 cores dos 5 continentes e representa todo mundo na luta contra a erradicação, na luta contra o trabalho infantil, né, para a erradicação desse trabalho, principalmente a questão do insalubre, penoso, noturno, né, para que as crianças tenham o direito de estudar, o direito de poder fazer um curso na idade certa, de poder fazer um estágio na idade certa, mas que tenham condições que na sua infância possam brincar, né, e estudar, que muitas crianças acabam privadas, né, Saul, por causa, principalmente para ajudar a família na renda com a questão do trabalho infantil. Tá bom. Daniela, um abraço para ti, meus parabéns pelo teu trabalho, dá um abraço na tua equipe, a gente sabe que vocês são gigantes na defesa aí dos direitos das pessoas, seja em criança, adolescente, mulher, seja idoso, enfim, a família, né? Obrigada, Saul, nós que agradecemos. Nós estamos nos despedindo. Conversei com Daniela Larconi, coordenadora do CREAS, Centro de Referência, Centro Especializado, né, referência em assistência social. Pessoal, um grande abraço, eu volto na semana que vem e vai pensando aí, né? Eu vou falar semana que vem sobre outros temas, mas a Faculdade Federal e a utilização da mão de obra de alunos formados na rede pública, seja na medicina, no direito, na engenharia, será tema no próximo programa. Grande abraço e até semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade.